Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E nessa semana eu vou estar com vocês na segunda, na quarta e na sexta, e meu pai na terça e na quinta. E na segunda, na quarta e na sexta, eu vou estar conduzindo vocês na leitura, não seria na leitura, mas seria, nós vamos seguir então, nós vamos falar sobre este livro de Henry Nouwen, que se chama Uma Espiritualidade do Viver. Henry Nouwen, ele diz que a vida cristã é uma vida disciplinada. E o que quer dizer isso? O que quer dizer que é uma vida disciplinada? Quer dizer que é uma vida em que nós abrimos espaço para que Deus possa agir. Então, ele diz que nós precisamos abrir espaço na nossa correria para a ação de Deus. E de acordo com esse autor, com Henry Nouwen, existem 3 disciplinas que nos permitem fazer isso e que são vistas na vida e no ministério de Jesus, que é o tempo a sós com Deus, a comunidade e o ministério. Todas essas disciplinas podem ser vistas no texto de Lucas 6, de 12 a 19, e nós vamos estudar esse texto durante a semana. Só que hoje nós vamos ler apenas Lucas 6, 12, que diz o seguinte: certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. É muito interessante a gente observar que na vida de Jesus, o tempo a sós com Deus era primordial. E ele acontecia antes de qualquer coisa. Jesus não tinha uma ideia e aí chamava os discípulos para resolver e depois... Não, Jesus orava. A gente vê isso em todos os evangelhos. Jesus orava. E nós precisamos, então, ter também diariamente a disciplina do tempo a sós com Deus. E Henry Nouwen, ele fala de 2 coisas importantes de por que nós temos que ter esse tempo a sós com Deus. Primeiro, para que nós tenhamos comunhão com Deus, comunhão com Cristo através do Espírito Santo. Nesse tempo a sós que nós vamos ter com Deus, então, nós veremos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em comunhão, e nós também estaremos ali em comunhão com Deus Triuno. E existe uma segunda razão para nós investirmos num tempo a sós com Deus. E essa segunda razão é para que nós possamos ouvir a Deus. Mas ouvir a Deus, Deus falando o quê? Henry Nouwen, no seu livro, ele diz então que Jesus... que a gente pode ver isso lá em Lucas 3, 22, em Lucas 9, 35, Deus fala para Jesus: você é o meu filho amado. No tempo a sós com Deus, nós vamos ouvir o Senhor nos chamar de amado. Nós vamos ouvir o Senhor nos dizer que nós somos filhas amadas, filhos amados. E isso é primordial, por quê? Porque quando eu sei que eu sou amado de Deus, quando eu sei que Deus me ama, eu não preciso buscar essa valorização, esse amor em outras coisas. Ouvir Deus nos chamar de amado no nosso tempo a sós nos dá a liberdade de viver num mundo hostil. Eu achei tão fantástico algo que Henry Nouwen fala no livro dele, que é o seguinte: porque Jesus gastava tempo com Deus, porque Jesus tinha esses momentos a sós com o Pai e ele se sabia amado, ele podia enfrentar uma multidão que um dia o coroava, no outro dia queria crucificá-lo. Uma multidão que um dia o abraçava e no outro dia questionava quem ele era. Jesus tinha a sua identidade de filho amado de Deus. Ele ouvia isso, ela era firmada nos seus tempos a sós com o Pai.
Quantos de nós temos dificuldade de viver o nosso dia? Quantos de nós vivemos tantas guerras internas e externas e muitas vezes fazemos da nossa correria uma forma de tentar nos valorizar, buscamos que outras pessoas digam que nós somos amados, buscamos amor em outras coisas que não podem nos preencher, porque nós não temos passado o nosso tempo a sós com Deus. Quando nós valorizamos o lugar secreto, quando nós valorizamos esse tempo a sós com Deus, nós ouvimos do Pai: você é o meu filho amado. Você é a minha filha amada. E quando eu me sei amado, eu posso enfrentar o mundo com liberdade, porque eu sei que a minha identidade está firmada nesta verdade. Que eu e você possamos, então, realmente nos empenhar e ter uma vida cristã disciplinada e que possamos fazer do nosso tempo a sós com Deus uma prioridade. Meu pai vai ver vocês aqui amanhã. Eu vejo vocês na quarta com a segunda disciplina, que é a comunidade. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.